No século XVIII, os sertões de São Francisco eram habitados por uma população diversificada, composta por famílias luso-brasileiras e afro-brasileiras. Esses grupos estavam profundamente envolvidos no comércio regional e colonial, que impulsionava esta economia. O arraial de Santo Antônio de Urubu se destacava como um dos principais centros populacionais da região. Em 1746, o arraial do Urubu conseguiu sua emancipação da área de Jacobina, recebendo a categoria de vila por meio de uma ordem régia. Contudo, a instalação da vila somente ocorreria em 1749. De acordo com os registros da época, a vila do Urubu apresentava uma população significativa, com 362 fogos, representando as casas e famílias, e 3.425 almas, que eram os habitantes contabilizados nos censos demográficos da igreja. Esses números foram obtidos através de registros eclesiásticos como casamentos e batismos, que desempenhavam um papel importante no mapeamento da população local. A igreja, além de ser a parte integrante do Estado português, desempenhou um papel fundamental ao fornecer informações demográficas significativas. Essa contribuição foi essencial para o mapeamento da população, ajudando a entender a composição social e os aspectos econômicos daquela época. Nos anos do Brasil Imperial, a Vila de Urubu se destacava na região franciscana. Além de ser o centro comercial, era também o maior município em extensão territorial na Bahia. No auge do Segundo Império, a Vila de Urubu tinha uma população exatamente de 18.774 habitantes, aqui na província. No censo demográfico de 1872, da então Vila de Urubu, os dados já mostravam uma população diversa. Mais de 18.000 habitantes foram registrados como os pardos, representando 58% da população, seguido pelos brancos, com 28%, e os pretos, somando 13%. Os caboclos constituíam apenas 1% do total. Hoje, pela formação do povo da sociedade paratinguense, você pode ver, através das características físicas, né, a presença do negro. A maior parte da população paratinguense, ela é o quê? Ela é branca. A gente só de ver essa diferença. E a questão negra forte, ela não está só aqui nos bairros do Tomba, nem no bairro, nem no Poção. Ela está na cidade inteira, se você for analisar. Paratinga praticamente é um quilombo. A escravidão ainda fazia parte da realidade local. No levantamento, 944 pessoas, cerca de 5% dos habitantes, eram escravizadas, destacando a presença significativa desse sistema no contexto econômico e social da vila, mesmo nos últimos anos da escravidão no Brasil. Os números dos gráficos que iremos mostrar a seguir revelam um cenário das últimas décadas da escravidão na Vila de Urubu. Entre os anos de 1870 e 1880, houve uma redução significativa. A pesquisadora Napoliana Santana trouxe em sua tese baseada nos bens inventariados da época, que ajudam a compreender como estava estruturada a economia de Urubu neste período. Neste primeiro gráfico, a quantidade de escravizados sob o domínio dos senhores na região de Urubu corresponde a 36%. Já na década seguinte, esse percentual é reduzido pela metade, caindo para 18%. Os dados evidenciam uma transformação significativa no cenário da escravidão local, marcada por uma queda expressiva no número de cativos mantidos pelos proprietários. O viver por si e viver pelos seus, ele traz assim como se fosse um resumo de tudo aquilo que eu observei durante a pesquisa. Como o próprio título ele traz famílias e comunidades de escravizados, né, aqui no sertão de cima de São Francisco,
eu observei, acompanhando trajetórias familiares, o quanto que esses africanos que aqui chegaram e que passaram, né, a conviver com populações nativas, resistentes ou que foram escravizadas e permaneceram no território, e também com portugueses, né, e de outras origens aqui nessa região. Mas nas fazendas dos Guedes de Brito, que assim a gente chama, né, que ela vai passar de sucessão, chegando nesse contexto que eu trabalho especificamente século XVIII, praticamente ela já vai estar sob o domínio da neta de Antônio Guedes de Brito, né? Então, esses escravizados, eles é que ficavam na responsabilidade dessas fazendas. Então, tinha aquele escravo, aquele africano vaqueiro, que se tornava um vaqueiro, e que dentro das hierarquias sociais na comunidade escrava, ele tinha essa posição de organizar essa fazenda, determinada fazenda. Eu comecei a observar isso, e quando a gente observa que esses senhores eram absenteístas, ou seja, essas fazendas elas estavam sendo conduzidas por esses, no caso das fazendas dos Guedes de Brito, por esses africanos, e também por alguns funcionários, digamos assim, da Casa da Ponte, né, que já vinham apenas observar anualmente o trabalho nessas fazendas. Mas no cotidiano eram esses escravizados que estavam à frente. Então, dentro da hierarquia, nessas comunidades que se formaram nessas fazendas, como o meu trabalho ele pôde mostrar que a partir das famílias, esses primeiros africanos, eles vão se casar, né? Eles casam entre uma fazenda e outra, até de distâncias bastante consideráveis. Então a gente começa a observar que eles tinham, mesmo que vivendo numa condição escrava, né, eles tinham certa autonomia e mobilidade. Então aí é o que eu chamo do viver por si. Eles puderam, mesmo diante da traumática dor e de tudo que aconteceu com eles, né, por conta do processo de escravização, que retiraram eles suas terras, destruíram suas vidas na África, eles chegam aqui e eles vão se apegar justamente nesse conceito de família. Porque eu acho que a influência portuguesa aqui, ela houve, mas houve a ausência desses portugueses. Eu acho que a presença maior foi do africano, que muitos chegaram aqui pelo transporte aqui do Rio dos Currais, que ia para Minas, escravizado, pulava, como eu conheci, teve um amigo meu que mora em São Paulo, e ele veio aqui em casa e ele estava me contando que o avô dele, que eu até conheci, o avô dele aí no Tomba, e contava para ele que ele pulou de um barco, de um navio que ia para Minas Gerais, ele pulou aqui, escondeu no mato. E aí ele conseguiu passar para aqui, quando chegou aqui, ele identificou aqui com essa população que já tinha aqui, e ele ficou por aqui. Aqui ele formou família, ele formou a família dele aqui, e ficou e morreu aqui. Ele não era de Paratinga, ele pulou de um navio que vinha de um barco, um navio, não sei, e ele se escondeu aqui. Eu acredito que tenha acontecido muito isso por aqui. Porque lembrando que é uma fonte que não foi escrita pelo escravizado, né? Seja ele o indígena, seja ele o africano, foram escritas justamente pelo colonizador. Mas nas entrelinhas a gente busca interpretar os significados e os sentidos que essas pessoas deram para suas vidas, mesmo que viviam numa condição escrava, que a gente sabe todo o sentido da vida escrava que perdurou no nosso país durante, né, um longo período de 300 anos. Então, a gente, por isso, viver por si. Então, esse viver por si, essa condição de serem escravizados em fazendas absenteístas, permitiu que eles vivessem pelos seus, que eles organizassem suas famílias, que, né, suas vidas fossem reconstituídas a partir desse ideal familiar, e o quanto que isso foi a base para a formação dessa sociedade, né, e desses posteriores arraiais que vão se formar nessas fazendas, como aqui, né, Itibiraba, que formou o arraial, Banhos da Lapa, a partir da dimensão toda do santuário, que também influencia bastante.
assim como Paratinga, né, que antes era freguesia de Santo Antônio do Urubu de Cima, mas que vai, né, já no início, 1746, já vai se tornar um arraial, né, vai se tornar uma vila, vai receber esse título. Naqueles anos, a população de Urubu, distribuída em toda a comarca, estava na margem direita do São Francisco, que era composta pela vila que estava instalada a Casa de Câmara e Cadeia, além dos arraiais como o Sítio do Mato, Bom Jesus da Lapa, Bom Jardim, Brejinho e Macaúbas. E nesse momento vamos atravessar a passarela do conhecimento. Vamos adentrar no momento enciclopédia. Vamos fazer uma ponte com o jornalista e escritor Tiago Abreu, escritor do livro História de Paratinga, e falar sobre a vila de Urubu nos anos imperiais. Falar sobre os conflitos, guerras e também movimentações políticas aqui nesta região. Urubu era um centro de poder muito importante no período imperial, principalmente por questões administrativas. Porque você tinha Salvador, você tinha Jacobina e depois dessas duas cidades, a mais importante em termos administrativos era Urubu. Então não era uma questão de poder econômico ou de alguma influência regional que não fosse administrativa. E aí Urubu foi perdendo esse poder, essa relevância, a partir do momento que o território começou a ser dividido, né, e outras vilas, outras freguesias começaram a ter a sua independência. Como, por exemplo, foi o caso de Macaúbas, ali em mais ou menos 1832. E foi o início de um processo que acabou trazendo essa descentralização, né, do poder administrativo, do poder econômico mesmo, da presença do Estado, e que foi se refletindo na própria importância regional que o Urubu passou a ter de forma diminuída. A mudança da justiça e do cartório para o novo arraial em Macaúbas foi impulsionada por uma suposta epidemia de febre na região da antiga vila de Urubu. Essa é uma das versões que circularam sobre a administração da época e que impulsionou a decisão de Francisco Pires de Almeida Freitas, o ouvidor responsável pela gestão jurídica da vila. Essa ação em mudar o cartório para Macaúbas gerou revolta nos moradores de Urubu. Os ventos da mudança que sopravam a favor da independência e do primeiro império abriu os caminhos para uma agitação política na região. Esse estágio favorece a perda do poder central de Urubu, um processo que se deu até o final do primeiro governo. Apesar dos documentos apresentados pelos habitantes em oposição à decisão, a instalação do cartório ocorreu. A insatisfação dos moradores e da busca por autonomia do município vizinho resultaram na reinstalação do cartório da vila no atual município paratinguense, em 1834. Já em 1835, foi criada a comarca de Urubu. No final da década de 1840, a comarca de Urubu viveu momentos de terror, como a invasão de cangaceiros. No dia 24 de janeiro, a vila de Urubu foi atacada pelo grupo liderado por Antônio José Guimarães, que contava com cerca de 100 homens. Essa invasão trouxe consigo uma onda devastadora, marcada por destruição, que se estendeu por 3 meses, gerando pânico e violência, rendendo os moradores. O banditismo foi um problema enfrentado pelas autoridades do Segundo Reinado. Na madrugada do mesmo dia, em 1849, Antônio José Guimarães e o seu grupo transformaram a vila de Urubu em um verdadeiro cenário de guerra. Movido pela sede de poder, deixou a cidade em ruínas, saqueando e cometendo assassinatos, inclusive do juiz da comarca local. O seu irmão, José Antônio Guimarães, saiu clamando pela vida, pedindo perdão, abraçado à imagem de São Sebastião, com seus filhos e esposa. Mesmo assim, foi brutalmente assassinado. A questão do cangaço na história de Paratinga é uma coisa pouco lembrada. Eu achei isso muito interessante porque teve um trabalho de um pesquisador que estava fazendo, se não me falha a memória, mestrado na Universidade Federal da Bahia, e ele recuperou alguns casos de banditismo na região do Vale do São Francisco, incluindo o caso do Antônio José Guimarães, que era um juiz, né, que queria poder, queria acumular poder, e frustrado ali com
como a forma das coisas estavam se encaminhando, acabou se tornando um cangaceiro e acabou mobilizando, né, vários aspectos. Ele fechou Urubu por um tempo, sitiou a cidade, matou um monte de gente. Foi uma coisa bastante impactante. E eu acho que isso acabou ficando esquecido ao longo da cidade, porque hoje a imagem que a gente tem de Paratinga é de uma região muito tranquila, né? Então, acaba que isso não dialoga muito com a história. A gente sabe que, com o passar do tempo, o Estado precisou estar mais presente nessas regiões, até para ter um controle maior, né, de uma forma significativa. Mas a gente sabe que no interior do Brasil, até um certo momento, com a despovoação, né, da população, a gente sabe que o poder público não chegava e que as pessoas viviam da forma como elas bem queriam. Então, violência corria solta, e isso só foi se estabilizando ao longo da história à medida que a gente teve esse processo de ocupação do litoral para o sertão, né, digamos assim, e isso inclui Urubu, hoje Paratinga. Após esse ataque, Antônio José Guimarães mandou queimar os papéis das eleições que davam os resultados favoráveis ao seu irmão. A partir desse momento, o medo e o caos estavam instaurados. Durante 90 dias e 90 noites, o cangaço tomou conta do território paratinguense. A trajetória de Guimarães se deu fim no solo goiano, após 5 anos de fugas e perseguições. Nesse período, ele se refugiou por diversos locais, pelos arraiais de Bom Jesus da Lapa, Sítio do Mato, Brejinhos e, por fim, Macaúbas. Ele foi morto em 1854, na província de Goiás, por forças policiais da época. O cangaço, especialmente na região de Paratinga, vai muito além das representações que estão presentes na literatura de cordel. E muitas vezes a história não se parece tanto com as narrativas contadas nos cinemas. Na Vila Paratinguense, esse movimento se deu por ideais políticos e a busca de poder. Durante esse período, o sertão nordestino do Brasil estava imerso em uma intensa tensão política e social. Os fatores como a desigualdade econômica, a luta por terras e o abuso de poder por parte das autoridades locais moldaram o cenário da época. Além do movimento bandoleiro, na segunda metade do século XIX, a vila de Urubu vivia um conflito político. As disputas entre os partidos conservador e liberal transformaram a vida social em um verdadeiro campo de batalha. Destaques nesse cenário eram o coronel José Rodrigues de Magalhães, líder dos liberais, e o vigário José Domingues dos Santos, à frente dos conservadores, conhecidos como os Palhas. A rivalidade entre eles resultou em embates violentos que marcaram a comunidade. Um dos episódios mais trágicos foi a danificação da estrutura da Igreja do Rosário, um símbolo de fé e resistência que esteve no epicentro desta guerra entre partidos. Paratinga, desde a época que era conhecida como Urubu, é conhecida como uma região de forte acirramento político, de grande engajamento político, né? Até hoje, quando a gente fala de eleição, quando a gente fala de movimento político, Paratinga é um cenário muito competitivo, isso engaja a população, é algo bastante relevante. Isso não era diferente desde a época do Império, é uma herança que a gente tem, né? E uma coisa que é muito interessante durante esse processo é que no período do Império a gente tinha o Partido Liberal e o Partido Conservador. Hoje a gente tem noções, né, do que é ser conservador, do que é ser liberal, mas a grande verdade é que esses nomes, esses termos, eles não são literais. Às vezes os conservadores eles eram mais liberais do que os que se chamavam liberais. Enfim, né, digressões. Mas em relação a Paratinga, havia um acirramento político entre esses grupos que também diziam respeito a conflitos familiares, né? Então, às vezes, tinha ali um acirramento que ia para além das questões políticas. E aí ocorreram, né, de dois grupos ligados ao Partido Conservador, Partido Liberal, que se enfrentaram mesmo, né, com tiros e com conflitos, e eles destruíram a Igreja do Rosário, que depois foi reformada. A gente tem hoje, né, um novo templo que, de certa forma, aproveitou muito pouco de como era originalmente. A gente tem fotos, né, do ambiente.
Mas foi um conflito que foi bastante significativo. No final das contas, acabou-se em derrota quando a gente teve a proclamação da República, né, a ascensão da República Velha. O movimento político em Paratinga e no Brasil se reconfigurou, né, tomou outras proporções. E aí a gente tem um cenário que é mais moderno, né, de hoje em dia da política, que é essa política também muito concentrada em família, né, em famílias. E essas famílias são heranças também desses conflitos que vêm desde o Império. Bem-vindos à capital do estado de São Francisco, uma vila situada à margem direita do Velho Chico. No ano de 1850, Urubu ainda era destaque na região, pelo comércio ligado e as navegações. A possibilidade de ser a capital de um novo estado começou em julho daquele ano, quando o barão de Cotegipe, João Maurício Vanderlei, propôs a criação de um novo estado no território baiano, o estado com o nome de São Francisco, da qual a capital seria o nosso território. É muito interessante essa questão da criação do estado de São Francisco, porque envolve muitos fatores. Primeiro, essa região do oeste da Bahia, ela, na verdade, pertencia a Pernambuco. Pernambuco perdeu esse território por causa dos movimentos separatistas que existiram ali no período do Império. Depois foi para Minas Gerais, ficou com Minas Gerais por um tempo, se não me falha a memória, uns 10 anos, e depois virou território da Bahia. Então, sempre teve uma dificuldade de identificação cultural do oeste da Bahia, porque Salvador está na outra ponta do estado, tem a sua linguagem, tem a sua cultura, tem a sua forma de se expressar, o sotaque. E querendo ou não, a população de Paratinga e de outras cidades da região muitas vezes dialogam com outras regiões, dialogam com o norte de Minas, em que há uma identificação cultural maior, com uma parte de Goiás, com o Distrito Federal, né, que mais tarde com a criação de Brasília. Então isso acaba fazendo com que esses movimentos, essas discussões, elas existam ao longo do tempo. Mas a grande verdade é que se o estado de São Francisco fosse criado hoje, ele já nasceria falido, porque a maioria dos municípios, eles não sobrevivem sem o governo do estado, inclusive Paratinga, né? Sem o governo do estado, Paratinga não sobrevive, a cidade não produz o suficiente para que o estado entregue tudo que precisa para a população, e a gente sabe que mesmo com o apoio do governo do estado ainda precisa muito ser feito. Mas, querendo ou não, existe esse problema cultural, essa identificação. O estado da Bahia é um dos maiores do Brasil e a gente tem essa discussão sendo trazida à tona várias e várias vezes, às vezes com diferentes contornos. A proposta de separação do estado não obteve aprovação e, com isso, o sonho de autonomia foi frustrado. No entanto, essa questão permanece em discussão nos dias atuais, tendo sido especialmente relevante na primeira década do século XXI. Em 2011, estudos econômicos apontaram que haveria um prejuízo de 800 milhões de reais no orçamento, pela análise da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais, que estimou que um custo para manter a nova unidade seria de cerca de 2,5 bilhões de reais, enquanto a previsão para a receita era de apenas 1,7 bilhões. Esses dados revelam os desafios financeiros que a criação de uma nova unidade federativa enfrentaria, destacando a complexidade das questões de autonomia e governança regional. Com a transição para a República, a vila de Urubu foi elevada à categoria de cidade em 25 de junho de 1897, enquanto outras áreas do antigo território paratinguense, como Bom Jesus da Lapa, já haviam se emancipado, sendo a primeira em 1890. No início do século XX, começou a descentralização do poder político de Urubu. Em 1912, a cidade teve o seu nome alterado para Rio Branco, através de uma lei estadual proposta pelo deputado Antônio Muniz de Aragão, que mais tarde se tornaria governador da Bahia. A mudança mais significativa ocorreu em 31 de dezembro de 1943, quando o Decreto-Lei Estadual redefiniu o nome da cidade e passou a se chamar Paratinga, uma junção de palavras tupi-guarani, que traz um significado especial e simbólico. Esse novo nome foi validado no início de 1944, marcando um ponto importante na identidade histórica da cidade. E agora estamos chegando ao final do primeiro capítulo. O primeiro de muitos outros que vamos desbravar. Fatos, relatos, contextualizando e buscando mais detalhes sobre o município paratinguense. História sobre os índios, sobre também a cultura no período imperial, colonial e também a cultura
a rica cultura da terra da música.